dos tubarões do Shark Tank Brasil, quinta maior voz do LinkedIn Brasil, por 2 anos consecutivos, Top Woman Investing em Latin Boa America noite, Tech. pessoal. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Vou por aqui, né? A única mulher Oi, de campeã. gente, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Camila, bem-vinda. Obrigada. Aqui, afinal de contas, veio a brilhantar a nossa conversa. Muito obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Opa. Para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você contasse um pouquinho da sua trajetória para nós, algo que vai enriquecer muito a nossa noite. Bom, gente, antes de mais nada, feliz demais de estar aqui. Difícil, né, chegar em Campos do Jordão, não passar na Baden-Baden, passei. Ai, que delícia, eu ia entrar em todas aquelas lojas de chocolates ali. Amo, 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 amo. Já queria ficar amanhã, mas infelizmente não vou poder. Então, ó, super obrigada, viu, Senac? Obrigada aí pelo convite. Espero que isso seja o início de uma relação duradoura, né? Eu que venho do mercado de gastronomia, cresci no mercado de gastronomia, então já começando aí um pouquinho a minha história. Eu comecei a trabalhar há 16 anos, venho de uma classe média bem média, lá do Rio de Janeiro. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, minha mãe tinha realmente dificuldade, né, para criar, mas assim, sem vitimismo nenhum, né? Não trabalhava na época. Começou a trabalhar como secretária de uma escola, eu fui estudar nessa escola. Meu irmão estudava numa das melhores escolas do Rio de Janeiro, a mais cara, porque ela entendia que, né, na minha família tinha um pouco isso, né, aquela coisa, né, o homem tem que ir. Mas não tinha também essa coisa do homem e da mulher. Mas ele foi para a escola. Depois, ela entendendo que precisava trazer uma educação que na cabeça dela seria tão boa quanto, eu entro no colégio militar. Eu não sei se aqui tem colégio militar. Não, né? Mas eu entrei no colégio militar. Uma vez até eu fiz um post dizendo que as pessoas me chamavam meus colaboradores. Devem me chamar até hoje, mas ela é meio general. Imagina, eu estudei no colégio militar, eu tinha que entrar todo dia, 6h30 da manhã, prestar continência, meu sapato tinha que estar limpo, que se eu não fizesse isso se eu ficasse lá durante 3 vezes, final de semana eu estaria presa. Mas não é presa atrás das grades, viu? Você tinha que ficar lá final de semana estudando. Então, estudei nessa disciplina, que era uma disciplina bem firme, né, que ao mesmo tempo me trouxe muita responsabilidade. No meio desse caminho, a mamãe decide abrir uma charutaria e coloca uma máquina de café. E daí inicia toda a questão da alimentação, com o pouco dinheiro que ela tinha. Então, comecei a trabalhar com ela aos 16 anos, por livre e espontânea pressão, né? Então, começando a trabalhar com ela nessa idade, meu irmão já tinha 17 para 18, vou para a faculdade de Direito, sabe aquela coisa? Tem algum advogado aqui, gente? Administrador? Aí deve ter um monte, né? Mas você sabe que dizem que quando você não sabe muito o que você quer, lá atrás, né? Ou é ADM ou é direito. Né? E eu fui nessa... O sonho da minha família inteira era que eu fosse juíza. Olha só, o sonho da minha família. Né? E eu embarquei nessa, no meio da faculdade de Direito, falei, não é nada disso que eu quero. E eu fazia estágio, o único estágio que eu fiz em Direito, eu me peguei fazendo peça. Olha que legal, a gente está falando sobre o cliente hoje, mas eu me peguei fazendo pesquisa de opinião. Poxa, que legal, foi até bom relembrar isso. Pesquisa de opinião, então ia lá no Word, pegava um A4, dividia, né, e montava a pesquisinha. Por quê? Porque no meu estágio, era bom estágio na Caixa Econômica, que eu fazia, eu imprimia de graça, sabe aquela coisa? Imprime de graça no trabalho, né? Ai, que bom, vou levar. Bem estagiário, né? Hoje devem fazer isso tudo comigo. E aí eu falei, bom, eu estou aqui, né? Fazendo aqui estágio de Direito, não queria, já tinha me desanimado, eu falei, vou me formar. E, num determinado momento, eu comecei a migrar muito para essa área de... não vou só de escutar o cliente, falei, mãe, isso aqui está parado, não tem nenhuma novidade, né? Eu muito inquieta. Quem aqui é inquieto, né? Quem aqui é inquieto? Ótimo. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Abracem a inquietude de vocês. Abracem ela. Porque a inquietude ela vai levar vocês a lugares onde os acomodados nunca vão estar. Eu falo e repito isso. Né? Por quê? E às vezes a gente fica se chicoteando porque as pessoas olham para a gente e falam assim, você é desfocado. Ai, você, olha... Mas sua cabeça... Então, tudo que eu ouvi, a sua cabeça não para de pensar, não sei de onde você tira tanta ideia. E naquele momento eu falei, mãe, eu estou aqui com 20 anos, já trabalho aqui há 4 anos,
Eu olhei as redondezas, estão fazendo um tal de café gelado e vamos implantar isso aqui. Não falava com essas palavras bonitas não, tá, gente? Implantar. E ela falou assim, claro, Camila, só como é que você quer fazer coisa em inverno? Café gelado, já é difícil vender o quente, imagina o gelado. E eu tinha olhado não só as operações, mas eu tinha olhado os clientes das redondezas, né? Como é que eles se comportavam com aquilo. Falei, tá bom, me dá 30 dias, eu criei 5 produtos diferentes, todos ele à base. Gente, não tinha novidade nenhuma. Fui lá, olhei o que a concorrência estava fazendo, peguei sorvete, café, uns misturavam chocolate, outros tinham Irish Coffee com uísque, enfim. 5 produtos diferentes, trouxe as minhas colaboradoras, 3 minhas colaboradoras para fazer venda sugerida. Eu falei, mãe, se eu aumentar em 30% esse faturamento, você me dá um percentual da sociedade. Ela falou, dou. Só que, Camila, toma vergonha, né? Você não vai bater isso. Enfim, resumo. 30 dias, eu cheguei a 28% de aumento. Na trave. E aí, o que vocês acham? Que ela me deu ou não deu à sociedade? Eu bati a meta ou não bati, gente? Não, não bateu. Não vem com essa coisa, não. Ah, não. 28 não é 30. E também não vem com essa coisa de bate e depois dobra a meta. Né? Não. Então, não bati. Mas virei. Cheguei próximo, né? 28 para 30. Falei, e aí, mãe? Minha mãe falou assim, Camila, eu vou te dar a sociedade por uma única coisa. Foi o primeiro aumento de faturamento ao longo de 4 anos. Eu não acreditava, não ia fazer isso, e você foi lá e fez com todos os meus nãos. E foi quando eu tive minha primeira sociedade, na verdade. Eu brinco que minha mãe foi minha primeira investidora anjo. Mas naquele momento era importante, eu imaginei, eu com 21 anos, eu já tinha um capital entrando, que naquele momento para mim era o máximo, né? E eu tinha lido 2 livros, Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Acredito que boa parte de vocês hoje já se fala muito neles, mas eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, mas eu nunca fui estudiosa. Mas eu comecei a me descobrir uma faminta por estudar sobre negócios, né? E, pegando um resumão de todos desses 2 livros, eles dizem o seguinte, pegue o seu capital, quando você começar a ganhar capital, ou para você começar a desenvolver a sua educação financeira, pega efetivamente o que você ganha todo mês, ou todo semestre, qualquer outra coisa, ao invés de você querer comprar um carrão. Hoje você nem compra o carrão, né? Você vai lá, aluga para postar no Instagram que você tem aquele carrão ou que você viajou para aquele lugar, né? Chega aqui em Campos Jordão, posta, né, que chegou em Campos Jordão, aquela coisa, né? Antigamente tinha menos isso, e as pessoas elas faziam o quê? Elas queriam ter esses bens, hoje é mais a economia compartilhada. Ele falou, não faça isso. Entre em novos negócios ou outro tipo de dinâmica que gere uma receita recorrente, de forma que o capital trabalhe para você. Virei mais uma vez para minha mãe e falei, mãe, achei o resumo de tudo. Dinheiro vai trabalhar para mim. Camila, você não tem vergonha? Vai trabalhar primeiro. Mas óbvio que isso, na verdade, ela não tinha entendido a dinâmica. Óbvio, você tem que trabalhar, e sempre trabalhei muito, e temos que continuar trabalhando sempre e muito. Mas a ideia é, se você tem um capital, a primeira coisa que você tem que fazer é você usar ele de forma inteligente. E quando você usa de forma inteligente, você começa a arriscar e pensar de forma inteligente. Ah, isso quer dizer que eu comecei a fazer isso com 21, 22 anos e comecei a acertar de cara? Claro que não. Mas a mentalidade por trás foi sendo desenvolvida dessa forma. Ok? E aí o que aconteceu? Eu peguei meu capital, comecei a colocar dinheiro em novas operações de alimentação, outra, segunda, terceira, quarta, todas me gerando caixa recorrente, sempre muito, muito fixa em despesa. Num determinado momento, montei um restaurante de alimentação saudável, que me levou a ser convidada no 4º mês de operação para ser sócia e executiva principal de alimentação da Rede Mundo Verde, né? Acho que todos vocês conhecem. Depois que eu fiquei no Mundo Verde durante 2 anos, fiquei infeliz, eu descobri que eu não queria ser executiva, que eu sou empreendedora, inquieta, e meu negócio obviamente, já tinha conhecido todos os indicadores, aí mergulhei dentro de tudo que vocês possam imaginar de planilha, comportamento organizacional, e aí me aprofundei nas experiências de cliente, aí foi quando um grande amigo me convidou para fazer investimento, a conhecer investimento anjo, foi quando eu entrei no Gava Angels, depois assumi a presidência do Gava Angels, em um determinado momento desse caminho, recebi um convite para fazer parte do Shark Tank Brasil, né? Então, entrei no Shark Tank Brasil desde a primeira temporada, a gente gravou a 4ª,
O Shark Tank Brasil, ele já é considerado o maior programa de empreendedorismo do mundo. Está presente em mais de 30 países, inclusive na China. Aí, esses dias eu falei, vou dar uma olhada aqui o que está rolando aqui no Shark Tank da China. Imagina o site da China. Você não entende? Nem para você colocar onde é que vem o inglês, você sabe. Imagina, né? Então, o Brasil ele já está entre os 5 maiores em termos de representatividade, audiência e impacto. Isso sim. É graças aos Sharks? Não, graças ao impacto que vem causando, graças ao cenário de empreendedorismo, graças à evolução do mercado brasileiro como um todo. E é isso, sim, resumindo de forma bem resumida. Muito bem, Camila. Somos todos fãs. Obrigada. Queria, já desde o início, a gente vai passar uns bloquinhos para vocês anotarem perguntas, então fiquem à vontade para ir enviando perguntas para nós. Gabriel, por gentileza, as perguntas para a plateia, que vai ser encaminhada aqui para nós para fazermos para a Camila. Camila, a gente estava falando sobre justamente investimento em conhecimento, como é importante para a gente fazer bons negócios e fazermos bom relacionamento com os nossos clientes, né? Nós temos esse tema aqui em debate, que é a gestão do relacionamento com o cliente, experiências, emoções positivas e negativas num ato de consumo, do relacionamento do cliente com a empresa, né? O quanto isso é importante, tanto para empreendedorismo, pequenos negócios, quanto grandes negócios. O que você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Hoje, se você não nasce ou se você não se transforma, que a gente chama de customer-centric, ou seja, centrado no teu cliente, né, é o que eu digo assim, você já está fadado a morrer. Por quê? Porque hoje você tem, na verdade isso desde sempre, né, mas hoje você tem uma evolução onde o papel, a voz, ela deixa daquele modelo de top-down, ou seja, do dono da empresa, dos fundadores, dos donos, para baixo, ou seja, quem hoje tem muito mais a voz são os consumidores, os clientes. Por conta de quê? Tecnologia, globalização, rede social. Então, você tem uma transferência do poder muito forte, né? Ao mesmo tempo, isso é muito bom. Por quê? Porque quanto mais os clientes, eles antigamente tinham um dado que era o seguinte, a cada 10 pessoas que entram dentro do seu negócio, a internet era menos presente, cada 10 pessoas que entram dentro do seu negócio, 9 não vão, se forem mal atendidas, 9 não vão reclamar, só uma vai reclamar. Então, o que isso quer dizer? Era difícil você conseguir extrair. E aí, o que acontecia? O empresário, o empreendedor, a gente fazia muito na base do que é que a gente queria. Eu cometi esse erro várias vezes. Várias vezes. Eu tenho um caso emblemático que depois eu posso contar para vocês. E agora, o que acontece? Você consegue, hoje, extrair essa opinião de uma forma muito mais efetiva. Só que o que é mais importante é o seguinte, gente, isso não é um gatilho que você vai falar assim, agora eu vou ouvir os meus clientes. Isso tem que ser cultura. E como é que você cria a cultura? A cultura, quem cria é o líder. A cultura, ela só é criada através de práticas reiteradas de várias vezes. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu não aguento mais falar com o fulano. Fala de novo. Porque se você não aguenta mais falar, você não pode ser empreendedor ou empreendedora. Por que isso? Por quê? A cultura nada mais é do que os hábitos sendo praticados. E aí, quando cada vez mais você coloca para a sua equipe, você coloca para o seu consumidor que ele é importante, você começa a trabalhar todos os seus relacionamentos de que aquela opinião é importante. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente está atendendo o cliente, às vezes a gente fala, eu não acredito que é ele de novo. Não é isso? Já dá hora falar isso. Isso não é legal. Por quê? Porque eu falo o seguinte, né? Primeiro vem um comportamento. Eu acho que aqui o Senac está trabalhando muito a questão do comportamento. O comportamento, ele vem. Primeiro vem a neurolinguística. Primeiro você pensa, depois você reproduz. Quando você pensar nisso, dentro do teu trabalho ou qualquer outra coisa, não fala. Por quê? A partir do momento que você exterioriza, o que acontece? Você dá o direito, você legitima aquela pessoa também falar, aquele seu colaborador. E aí o que acontece? Começa a se criar uma cultura de você falar do teu cliente. Porque, gente, assim, não tem nada... Estou falando assim, olha, Camila, às vezes é difícil. Mas o que acontece? Não tem nada mais enriquecedor do que você trazer a opinião do seu cliente.
Eu fiz em Stanford uma especialização que se chama Customer Development, com Steve Blank, que hoje é considerado um dos papas do empreendedorismo, com 80 educadores do mundo inteiro, eu era a única brasileira, onde ele trouxe um dado que 85% das startups, que já se tornaram grandes empresas hoje, elas são focadas no Customer Development. O que é isso? É você desenvolver novos negócios, novos serviços, novos produtos em cima do que o cliente quer. Antes de você achar, fazer 150 mil reuniões com a tua equipe só, sem ouvir o cliente. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, na verdade, assim, então é Customer Development, né? Olha, vou dizer para vocês, Steve Blank é o papa, não sei se o pessoal que está filmando, depois acho que vocês podem passar, né? Devorem tudo que tem no bloco dele, no blog, no site, porque ele é o papa hoje, um dos papas de se falar de desenvolvimento de negócios ou produtos ou serviços com base na opinião do teu cliente. Ok? Ótimo. Obrigado pela resposta, Camila. Chegaram algumas perguntas. Que tipo de negócios você vê como próspero e por quê, atualmente? Bom, todos eles que têm a tecnologia aí na sua transversal. Isso quer dizer que eu tenho que ser um especialista em tecnologia? Não. Todo negócio hoje, se você parar para pensar, né, a tecnologia é uma ferramenta, gente. Exato. Então, o que isso quer dizer? Se você tem aqui... Quem aqui tem hotel, hotelaria? Não, só tem um, não. Deve ter mais aqui, ainda mais aqui em Campos. Né? Bom, ok. Loja de chocolate. Quais são as outras indústrias aqui? Aqui eu vou dar exemplos para vocês. Cerveja. Ai, que delícia. Restaurante. Gastro. O que mais? Cerveja. Loja de produtos naturais. Então, vamos imaginar. Loja de produto natural, hotel, alimentação, chocolate. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não necessariamente você tem que ser um software ou hardware, mas você tem que ter essas ferramentas dentro. O que isso quer dizer? Você pode ter um restaurante, mas você pode lá ter um Big Data, você pode ter o teu próprio software de frente de loja, ele pode o quê? Começar a extrair dados do teu cliente, para ele cada vez mais o quê? Ele te monitorar quem é o teu cliente. Se você tem uma cervejaria, você pode pensar em desenvolver novas formas onde a chopeira faz o conta de cerveja, mas ao mesmo tempo você pode desenvolver uma comandinha onde o teu cliente, na rua, no Rio de Janeiro tem isso, é muito legal. O pessoal de cerveja deve ter visto aqui. Eles botam a chopeira na rua, mó barato, são 3 assim, né? De um lado, 3 de outro. O cliente vai lá, pega o cartão, dentro em casa, entra no site, bota o dinheiro, ele vai lá, pluga na chopeira, mó barato. Imagina ali no coração do Leblon, dia de carnaval, coitado, é fila dando volta, né? Fila dando volta e a galera caindo assim do lado, né? É mó barato. Porque vai lá, bota o cartão e sai a chopeira. Então, eu trouxe esses exemplos, por quê? Porque muitas das vezes, né, a economia real, ou seja, donos de restaurantes, produtos naturais, etc. e tal, é classificado como economia real. Né? Nova economia é tecnologia, software, hardware, aquela coisa que tem ali como seu core principal a tecnologia. Mas que não necessariamente esses negócios, por exemplo, imagina que ele está me apresentando a cervejaria. Qual é o nome da sua cervejaria? Barbeiros Bia. Barbedos. Ah, tá. Então, imagina, né, se ele está me apresentando um negócio dele, ele me traz isso. Olha, mas o nosso modelo de negócio ele é diferente. Ele traz essas chopeiras, já é um negócio que eu ia falar, bacana. Então, são esses tipos. Eu não vou ficar aqui te falando, olha, eu acredito em internet das coisas, eu acredito em machine learning, porque isso, para mim, hoje é padrão, né? Isso é default, né? Mas o que eu acredito mais, cada vez mais, é o quê? É no movimento O2O, do online to offline. Né? Entende? É quando você consegue fazer essa junção dos dois mercados, e não necessariamente só o mercado de tecnologia ou só de economia real. Ótimo. Por sinal, alguém perguntou, alguém aqui da plateia, sobre como reerguer uma empresa, entre parênteses, confeitaria, nos tempos de hoje, onde várias pessoas começam a vender doces sem ter conhecimento técnico, com produtos de baixo valor,
sendo que o seu produto não consegue concorrer. É muita concorrência, muita gente fazendo. Quais dicas você pode Essa dar? pessoa, se ela não quiser aparecer, não tem problema. Já vi que não quer. Se quiser, é só levantar a mão. Mas, ok. O que eu quero dizer? Você está no lugar que muita gente está. É porque eu ia olhar para a pessoa para ser mais... Você já imaginou? Olha só, gente, vamos colocar aqui uma situação. Imaginou o fotógrafo? O cara vai lá, fotografa. Cadê o filmmaker? Tem fotógrafo? Tem um monte de fotógrafo aí. A Emi da minha equipe é fotógrafa. Aí o que acontece? Você pega lá um iPhone 11, que, sério, a foto dele é animal. A foto é animal. Eu sei porque a minha empresária, ela é fotógrafa. Então ela sempre, esse iPhone 11 acaba com o emprego dos fotógrafos. Na verdade, não vai acabar com emprego nenhum. Da mesma forma que as empresas de design, os marketplaces de design, não vão acabar com a profissão do designer. Da mesma forma que o Conta Azul não vai acabar com os contadores. O que vai acabar é a sua mentalidade por trás. Então, o dono da padaria, o dono da confeitaria, eu costumo sempre dizer, enquanto você pode achar que você tem um monte de concorrência, porque sim, tem concorrência em todos os mercados. Tem um monte de gente, principalmente dono de padaria ou dono de confeitaria, que está rachando de ganhar dinheiro por uma única coisa. Ele está ouvindo cada vez mais o cliente, ele está cada vez mais melhorando a qualidade dos seus produtos. Isso, gente, assim, eu não estou falando aqui um discurso de comoditizado, não, que todo mundo fala. É porque é a realidade. Essas pessoas estão, no final das contas, entregando mais experiência para o cliente do que meramente servir um produto. Ai, Camila, é muito bonito você falar isso, né? Mas como é que eu faço isso na prática? Vamos pensar aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, qual foi o primeiro lugar que eu falei que eu fui? Baden-Baden. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim, Baden-Baden é muito marketing. Baden... Quer queira ou quer não queira, a comida, para mim, ela estava bem, né? Mas eu já sabia que o foco dela não era comida. Eu já sabia que tem a história lá do joelho e da salsicha. Olha só. Então, eu fui lá para comer o quê? Joelho não. Para comer o menos calórico que a salsicha, que eu nem sei se é menos calórico. E eu fui para comer a salsicha. Então, o que eu quero dizer? O Caíto, eu estou imaginando que vocês conheçam o Caíto da Chili Beans, o Caíto fala muito assim no programa, né? Qual é o seu pãozinho francês? O que vai fazer com que o consumidor, teu cliente, entre na tua confeitaria? Só porque só a sua confeitaria tem. Aqui tem Outback, não, né? Não. Qual o principal aqui que vocês vão? About Coffee. About Coffee? Mas é uma cafeteria? É muito boa? Não, estou perguntando que eu quero ir. Por que ele é melhor? Me conta. Porque ele tem um serviço de café que parece com um pub. Então ele tem um aspecto de pub, mas ele tem diversos cafés. Bom, Por que vocês estão rindo, gente? Porque não é bom a About Coffee? Me conta. É meio caro. É bom? É a melhor. É porque eles têm uma grande variedade de cafés e o cara é especializado em cafés mesmo. E é a única cafeteria real da região. Então, Legal. Assim, são duas, né? Agora tem uma no centro, que a gente chama de Abernéssia, e uma no Portal. A do Portal é mais completa ainda, porque é maior, mais espaçoso. Você não é dono, não, né? Não, só vou lá Entendi. uma vez por semana. Então, você está vendo como é que ele traz a informação? E ele me explica o porquê. Eu acho que para você que me perguntou isso, gente, olha só, alimentação, como tudo na vida, é assim, você tem que ter o teu carro-chefe. Qual é o seu carro-chefe? Ok? Meu carro-chefe era e estão copiando. Beleza, vai lá e faça outra coisa. Aprimora o teu produto. Ok? Perfeito, Camila. Mais uma pergunta. Como trabalhar o relacionamento com o cliente no desenvolvimento de uma startup? No desenvolvimento, no início que eu estou imaginando, né? Sim. Gente, olha só. Trabalhar relacionamento com o cliente numa startup, eu acho que muitos de vocês já entenderam sobre o conceito de Customer Success. Camila, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar, ok. Reserva você, dono da empresa, 1 hora por dia, meia hora por dia que seja. Mas você tem que ser um especialista no teu cliente. Quem? O dono. Porque senão você não vai conseguir
delegar em algum momento, nem capacitar o teu colaborador. Beleza? Primeiro passo. Como é que você se torna isso? Camila, eu tenho um negócio de tecnologia. Beleza. Passa a mão no telefone, né? Você vai fazer muitas vezes inside sales alguma coisa, cold call, ou seja, ligação para o cliente, sim, porque isso existe muito. E escuta o teu cliente. Primeira dica. Segunda dica, faça eventos pequenos, não tem dinheiro, comece a fazer pequenos. Chame esse teu cliente para tomar um café, 1, 2, 5, 10, 20, 30 vezes. Terceira opção, pesquisa mesmo, pesquisa fria, tá? Fria, quantitativa, vai lá, faz no Forms do Google, SurveyMonkey, milhões que você pode fazer, Typeform, milhões. Beleza? Quarta dica, oferece prêmio para ele. Oferece uma premiação. No primeiro mês você está de graça, desde que você faça o quê? Desde que você preencha aqui. Responda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vindo para cá, eu troquei meu telefone, então eu entrei no TripAdvisor, né? Estava vendo aquela coisa, restaurante, Então eu tinha que me logar de novo. Quando eu tive que me logar, ele não me reconheceu na conta. Primeira coisa que ele fez, puxa, conte onde você mora para a gente poder melhorar as opções para você. E não tinha a opção de eu não falar qual lugar que eu morava. No final das contas, ele não estava. O que ele estava querendo saber? Uma pesquisa para saber o quê? Para quando chegar lá o dashboard dele, falar tantos por cento em tal lugar, tantos por cento em tal lugar, tantos por cento em tal lugar. Mas, gente, uma coisa importante, não faça isso de forma que seja chata. Não tem nada pior do que você entrar numa landing page, numa outra coisa assim, que você tem aquele form desse tamanho que você tem que preencher. O cliente sai. Com certeza. Uma outra dica importante é o seguinte, quando abrir o teu site, o teu cliente, isso é um dado médio, principalmente cliente de internet, ele fica 3 segundos no máximo, senão ele troca você. Então, o teu insight, a tua pesquisa, ela tem que ser tão rápida, ela tem que naquele momento chamar tanto a atenção da pessoa, que o quê? Que ela responde. Ok? Ótimo. Mais uma pergunta. Porcentagem de negócios adquiridos no programa que sobrevivem no Shark Tank, provavelmente. Então, não se tem uma porcentagem, né? O Shark Tank ele é um programa... Como é que funciona, né? Isso é importante explicar. O Shark Tank ele é um grande intermediador, né? Todo mundo fala, os Sharks ficam sabendo de tudo. Não, ninguém sabe de nada. Porque não tem. Todo mundo ali é empresário, fica todo mundo trabalhando, vai para os seus camarins, trabalha, volta, grava. Quando a startup entra, tem um biombo. Por quê? Porque se a gente fosse artista, ator, a gente ainda conseguiria simular. Mas você imagina, chega lá um cara com bosta em lata. Pô, abre aquela cortina, entra um cara, bosta em lata, eles tiram o biombo, aí você olha. Bosta em lata. O que a câmera quer pegar num reality show? Essa minha cara. Ela não vai querer pegar a cara da Camila boazinha. A pessoa não fala, mas a Camila, nossa, é tão diferente, né? O programa é tão ruim. Porque, óbvio, eu estou aqui falando, eu não entendi isso que você falou. Eles vão pegar esse meu rosto, né? Porque é um programa de TV antes de tudo. Então, o que isso quer dizer? Ali ele funciona como se fosse, eu que sou investidora, faço isso de forma profissional, ele funciona como se fosse a primeira reunião. A gente não sabe quem é. Então, a primeira reunião é como se ele entrasse na minha sala de reunião e mostrasse o negócio dele. Então, ali a gente faz um commitment, que se chama, né? Juridicamente é o quê? A gente aperta as mãos e faz um primeiro acordo do que a gente considera que vale a pena ou não. Tá? E aí, depois, a gente tem mais. Isso é uma regra, um guideline que vem de Londres, né? Você tem mais 6 meses para poder analisar a empresa. Porque, gente, olha só, a gente fica lá até 1 hora, no máximo, analisando a empresa. Não tem ninguém que consiga analisar em 1 hora se a empresa tem dívida, não tem, se é viável, se não é, se os sócios concordam. Não existe isso, né? Então, você até tem 6 meses para analisar. E, obviamente, às vezes, muitas passam, outras não passam, tá? Mas, assim, a gente não tem uma métrica, tá? Mas, assim, eu acho que, no programa, eu acho que os 3 primeiros que mais investem sou eu, o João Apolinário... Eu estou falando dessa última temporada, tá? Eu, João Apolinário e o Semenzato. Vocês viram essa última temporada? Quem aqui não vê Shark Tank? Não vou nem perguntar quem vê. Quem aqui não vê o Shark Tank? Ah lá, viu? Palmas para ele, tá? Quem não vê tem que estar com vergonha de dizer isso aí, ótimo. Viu? Palmas para ele. Genuíno, né? Gente, olha só, quem não vê, de verdade, hoje já tem muita coisa no YouTube, mas assim, o Shark Tank ele é reconhecido
principalmente no Brasil, como um grande programa educacional também. Tem muita coisa legal ali para se aprender. Muito termo técnico, muita sacada. Porque, no fim, assim, tá todo mundo ali, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo focado em fazer bons negócios ali. Perfeito, ótimo. Pensando no modelo Customer, como você imagina uma cidade como Campos do Jordão pode aprender com seus clientes e desenvolver novos produtos e serviços? Talvez aqui a grande questão é turismo, né? A cidade, atrair mais pessoas, como produto turístico. Bom, eu acho que, assim, eu vou te dar a percepção de uma carioca, né? Campos do Jordão, assim, não precisa fazer muito, né? Mas eu não sei os números daqui, né? Talvez hoje tenha uma concorrência muito mais acirrada. Mas Campos do Jordão, naturalmente, já tem aí um inconsciente coletivo de ser muito legal, muito gostosa. Os paulistas vêm direto para cá, os cariocas é o sonho de consumo, entendeu? Então, isso já é muito bom porque tem uma coisa cultural envolvida, né? Eu acho que, para você entender, de uma certa forma, o que os seus clientes gostariam mais, eu acho que é muito mais aí... Não quero falar do setor público, mas não tem como, né, não envolver, mas vamos esquecer o setor público, vamos dizer os empresários daqui. E aí, gente, entender cada vez mais... Você está falando de turismo, está falando de hotelaria. Turismo é basicamente uma única coisa, né? Experiência. Ponto. Então, eu tenho uma pousada, eu tenho um restaurante, eu tenho uma loja de produtos naturais. Você tem que imaginar o seguinte: se Campos do Jordão é o local onde as pessoas vêm para passar ou relaxar ou qualquer outra coisa assim, eu não sei se tá? Mas vamos dizer que seja, por exemplo, São Paulo capital não é assim, né? A pessoa vai mais para trabalhar. Campos do Jordão não, eu vejo que a pessoa chega mais o quê? Para relaxar, clima da montanha, etc. Tal. Como é que você, cada vez mais, promove bem-estar para essa pessoa? Por exemplo, produtos naturais, né? Quando eu era executiva do Mundo Verde, sabe qual era o meu grande sonho? Era colocar dentro de cada operação uma suboperação, sabe de quê? Só de parte de relaxante, holística como um todo, porque a parte holística sempre foi muito forte de produtos. Mas como é que eu consigo tangibilizar essa parte holística? Eu consigo tangibilizar isso como? Através de uma experiência. Entendeu? Como é que cada vez mais eu consigo promover uma experiência para o meu cliente hoje? Por quê? Porque, naturalmente, Campos do Jordão tem como a sua principal proposta de valor as pessoas chegarem aqui e relaxarem. Como é que eu cada vez mais consigo fazer isso? Então, por exemplo, eu tenho um negócio em Miami, então eu estou sempre... Eu vou para hotéis que têm spa. Mas eu vou para qualquer lugar, por exemplo, se ela me fala assim, Camila, vem aqui no meu produto natural. Qual é o seu modelo de negócio? A minha loja faz, mas ao mesmo tempo é o seguinte, a gente tem aqui tanto tempo a gente faz tanto tempo de reflexologia. Eu vou te dizer, eu ia parar aí. Mas a Camila é uma pessoa que está dizendo isso, né? Quantas outras pessoas ela não necessitaria ouvir para poder entender o que é experiência? E aí, gente, em termos de experiência, não tem ninguém melhor no mundo que promova isso do que a Disney. Então, tem um livro maravilhoso que chama-se Nos Bastidores da Disney. Tá? Mas, antes de tudo, assim, se você for fazer pesquisa com o seu cliente, você não tem como perguntar assim, puxa aí, o que você acha que é melhor para a tua experiência? Porque cada um, enfim, né, às vezes a pessoa nem consegue, né? Mas eu acho que o mais importante é você elencar 5 experiências que você julga que são interessantes e você coloca para o teu cliente. E aí, quando você colocar, você dá uma amostrinha grátis, em todos os aspectos. Lembrando que, quando você fala de experiência, você tem que linkar os 5 sentidos. Como que você, por exemplo, eu entrei hoje numa sorveteria com chocolate, eu estou vendo lá todos aqueles sorvetes, eu falei, ai, que coisa gostosa. Eu falei, eu quero provar esse. Aquilo, para mim, gera uma experiência. Mas, se naquele momento ela tem uma nova forma de me servir, ou ela já tivesse uma outra abordagem que não fosse uma abordagem tradicional, eu já me sentiria mais satisfeita. Vou dar um outro exemplo. Posso falar? Posso? Vou dar um outro exemplo para vocês. Tá? Foi essa semana. Anteontem. Domingo. Eu fui almoçar
num restaurante que eu investi lá no Shark Tank na 4ª temporada. E aí depois eu fui num shopping no Rio de Janeiro que se chama Casa Shopping. É um shopping só de decoração, muito legal. Só que aconteceu, quando eu cheguei lá, eu cheguei para poder, eu queria ver uma cadeira específica. E quando eu cheguei, o que aconteceu? Estava fechado, só abria 3 horas. Aí eu falei, vou dar uma voltinha aqui para ver vitrine, né, essa coisa, né? Porque era 2 horas. Eu falei, acho que eu vou embora. Eu fiquei naquela, vou embora. Pô, mas só falta 1 hora. Aí eu entrei, fui entrando. Aí nisso eu passei numa loja de colchão, que estava aberta, era uma das poucas que estavam abertas. E eu comecei a olhar aquela coisa. Nisso, quando eu estou entrando, veio a vendedora. Mas não foi aquela vendedora, oi, senhora! Não foi aquela coisa. Veio a vendedora, e ela me fez uma abordagem tão diferente que quando eu vi, eu estava deitada na cama, meu cachorro estava comigo, meu cachorro deitou na cama, rolou na cama. Foi, meu cachorro pode, pelo amor de Deus, pode, deixa ele na cama. E ela começou a me explicar, gente, de verdade, olha assim que eu sou chata, exigente, e ela começou a me explicar de uma forma tão diferente de tudo que eu tinha visto. Eu falei, vou levar, a primeira coisa, você vai trabalhar comigo. E ela começou, na verdade, assim, ela começou a me fazer uma venda que não era uma venda, ela começou a me dar uma consultoria. Por quê? Quando eu deitei, começou a experiência. Aí ela me trouxe um travesseiro. Aí eu deitei, falei, ai, gente, estou acreditando nesse travesseiro. Sabe? E olha só, eu não precisava de nada daquilo, a verdade é essa. Tá? Não precisava de nada daquilo. Quando permitiu o coitado do meu cachorro, ele já tinha subido, sem educação ele, subiu, porque obviamente era permitido, né? Você imagina, e ainda que não fosse, talvez ela ia tirar ele com a maior gentileza do mundo. Eu falei, tem alguma coisa diferente. Aí, olha só, eu sentei. Quando eu sentei, ela me trouxe café, água, biscoito Globo e mate. E olha isso, para vender colchão. Resumo, me apaixonei, vou fazer uma ação, vou comprar o colchão, caro para dedéu. Eu não estava precisando comprar colchão. E ela começou a me explicar. Aí eu entrei na internet e falei, agora eu vou acabar com ela. Falei, agora ela vai... Aí o outro vendedor me reconheceu. Falou, ele é do Shark Tank Brasil, ela vai negociar com você até a morte. Eu falei, não vou fazer isso não. Deixa eu só entrar aqui na internet para fazer comparação de preço. Aí entrei. E eu falei, tem um colchão aqui muito mais barato. Aí falei o preço para ela. Ela falou assim, peraí. Vamos comparar laranja com laranja. Quando ela falou aquilo, ela me conquistou pro resto da vida. Porque é tudo que eu falo para as pessoas. Você quer comparar? Compara laranja com laranja. Eu falei, você já viu o vídeo meu? Ela falou, não, eu nem sabia quem você era. Eu falei, graças a Deus, melhor ainda. Então, mas o que é importante, gente, disso tudo, né? Assim, eu acho que o mais importante você vê, obviamente, assim, ela já deve saber isso, ela já deve ser treinada aqui. Cliente entrou, faz ele deitar. Lógico. Né? Óbvio. Né? Tá E eles devem, script, né? e eles devem, agora que eu estou pensando nisso, eles devem fazer o quê? Botar os colchões mais gostosos, os hits de venda, o que eles fazem? Devem botar logo na entrada da loja. Porque a pessoa entrou, deita logo na entrada, né? Não é isso? E não sai. Dali nunca mais. Não é? Então, você vê assim, o que é a experiência, gente? Então, assim, a experiência nada mais é o quê? De você pegar o que já vingou, o que dá certo, você cada vez mais ouvir o teu cliente e você criar dentro do ambiente, envolvendo os 5 sentidos, tá? Como é que eu consigo fazer isso de forma visual? Como é que eu consigo fazer isso de forma que ele consiga provar alguma coisa? Você vê, ela usou tudo isso. Usou. O ambiente era muito bacana. Ela me trouxe café, biscoito, não comi nada, mas assim, ela mexeu com o paladar de uma certa forma. Ela me trouxe a questão, eu acho que a única coisa que tinha menos ali talvez fosse a questão do cheiro. Mas assim, tudo muito... Então, como é que você consegue envolver esses 5? Por exemplo, nas minhas operações de café, o que é que eu faço? Na hora do almoço e na hora do fim do dia, sabe aquele horário 4, 5 da tarde, sabe o que eu faço? Eu torro o café, sabe por quê? Vai aquele cheiro. Sabe igual a pipoca do pipoqueiro? Você sente aquele cheiro de longe, você fala, vou comer essa pipoca, vou comer essa pipoca. É mais ou menos isso. Perfeito. Vamos indo para as últimas perguntas. Chegaram bastante perguntas, a gente tentou filtrar aqui. Então, vamos para as últimas perguntas. Qual dica primordial que você daria para um jovem que quer começar a empreender aos 20 anos de idade?
Primeira dica que eu dou. Tenha muita certeza se é empreender o que você quer. Tá? Ah, Camila, todo mundo fala isso, aí eu vou repetir. Por quê? Porque empreendedorismo não é esse palco aqui, isso aqui é efêmero. Né? O meu dia a dia é bem diferente disso. Empreender, você não vai ter mais flexibilidade. Você não vai ter menos responsabilidade. Você não vai achar que você vou poder fazer os meus horários. Eu não sou mãe ainda, né? Eu tenho meus cachorros, mas empreender, eu estou imaginando que seja igual você ter um filho. É um senso de responsabilidade muito grande. Mas eu vou te dizer, se você for apaixonado por isso, é muito bacana. É muito legal. E, obviamente, naturalmente, você vai ganhar dinheiro. E se fizer bem, vai ganhar bastante dinheiro. Mas isso não é uma equação que você faz, olha, vou trabalhar muito e aí vou ganhar muito dinheiro. O que acontece que eu vejo muito nos jovens hoje você vive uma cultura de exposição, de rede social cada vez mais, onde tem uma cultura, não, se você não é milionário antes dos 30, você não é nada, se você não tiver um carrão. Eu tenho uma opinião totalmente diferente disso. Eu tenho muito mais uma opinião de você ficar com o teu pé no chão, de você crescer organicamente, de você se frustrar bastante. Tá? Então, a segunda dica que eu dou é desenvolva autoconhecimento. Tá? Autoconhecimento hoje, ele nunca foi tão importante a partir do momento que você consegue falar com uma pessoa no Japão pelo WhatsApp ou pelo WeChat da vida. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia aproxima, ela também separa. E aí, quanto mais ela separa, o que acontece? As novas gerações, né, as gerações de 20 anos, etc, e tal, 20, 30, que é a minha, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas das vezes falta o contato físico, e não tem nada melhor do que o contato físico, não tem nada melhor do que você olhar no olho da pessoa, você muitas vezes fazer com que ela se sinta importante. Tá? E, no fim, se você tiver um negócio, você precisa olhar. Liderança, ela vem com presença. Você precisa olhar nos olhos dos teus pares, dos teus colaboradores, dos seus clientes. Tá? Terceira dica que eu dou. Estude muito. Camila, eu não gosto de estudar. Não tem problema, você vai achar dentro da área que você quer empreender algo muito legal. Isso eu estou falando tudo antes de abrir, viu, gente? Estuda muito. Quarto, faz o Customer Development, ou seja, Customer Development não é só você escutar os seus clientes, é você descobrir quem são os seus potenciais clientes. É fazer aproximadamente entre 50 a 60 entrevistas, entre aspas, sobre contexto de aprendizado, sem você querer vender alguma coisa. Então, vamos imaginar que você queira montar um e-commerce de cachorro. Mas você quer vender um produto específico dentro de um e-commerce de cachorro. O que você vai fazer? Você vai, dentro desse segmento de 60 pessoas, você vai conversar com quem? Dono de pet shop, você vai conversar com clientes, você vai conversar com donos que têm cachorros, mas também você pode conversar com quem tem gato, papagaio, periquito. Por quê? Porque muitas das vezes essas pessoas vão trazer insights para vocês que vocês sequer vão imaginar. E aí o Customer Development, ele ensina o seguinte, depois dessas 60, 70 entrevistas, você não vai vender nada, você vai falar da tua ideia, você vai ouvir, vai fazer... É conversa, bate-papo, beleza? Vai chegar um momento que você vai começar a perceber um padrão de resposta. Mas, por exemplo, vocês veem, às vezes eu estou aqui falando assim, daqui a pouco eu faço assim. Você vai começar a perceber o quê? Postura da pessoa, você começa a perceber pupila dilatando. Quantas vezes a pessoa está na reunião, a pessoa está assim, aí você fala pelo assunto, a pessoa faz assim. O que isso mostra? Interesse. E aí o que você fez? Você vai lá e anotou que quando você falou determinado assunto, a pessoa... Não necessariamente você vai falar isso para a pessoa. E aí vocês podem perceber, tá? Eu faço isso boa parte do meu tempo. Os bons vendedores também fazem isso. Eles percebem, através do comportamento, quais são as áreas de interesse. E, no final das contas, e depois, o que eu mais indico sempre é você fazer o seu mínimo produto viável. Eu tenho uma outra metodologia que se chama MVB. É o mínimo business viável. Qual é o mínimo de recurso que eu tenho que investir
para criar minimamente as funcionalidades YXZ ou teus produtos YXZ, baseados no meu cliente ou futuro cliente quer e como é que eu invisto o mínimo financeiro possível. Eu aprendo e cresço. Acho que é isso. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. E Não dá para mais duas? Não? Como é que vai fumar? Não, vocês que sabem, né? Ok? Bom, por mim eu estou ok. Então, vamos lá. Vamos pegar mais umas 2 perguntas aqui. A valorização, a supervalorização da tecnologia, Camila, vai abrir espaço para as experiências, mais espaço para as experiências offline ou real life? Sem dúvida nenhuma. Acho que eu já falei isso. E vou dizer o porquê. Porque foi o que eu disse. Da mesma forma que a tecnologia aproxima, ela também afasta. E quando você promove... Vou dizer para vocês. Ano passado eu fui fazer um retreat. Fui lá para a Tailândia. Falei, vou emagrecer. Peguei o olho da cara. Fiquei lá 10 dias. Perdi 2 quilos. 2. Mas eu vou dizer, me fez um bem. Eu sei que vocês vão falar, claro, né, Camila, vai para a Tailândia, não vai fazer bem, acho difícil, né? Mas não era isso não. Eu estava dentro de um spa que você não podia usar o telefone, de verdade, você não podia usar o telefone. Se você entrasse no restaurante e você pegasse o telefone, o garçom vinha e mandava para você parar. E você tinha que parar. Mas ele vinha para você com o maior sorriso. E os tailandeses, eles fazem um negócio... É muito assim, né? É muito bacana, muito, muito demais, gente. E eles falavam... E ele sorria com os olhos e falava, aqui não pode usar telefone. Cadê que você vai virar para essa pessoa e falar, não, eu vou usar, não esquece. Então, por que eu acho assim? E eles foram me contando, né, que o número de executivos com burnout da vida, com isso, com aquilo, estava aumentando consideravelmente, que por um lado para eles era muito bom, mas era preocupante. Por quê? Porque, não sei se vocês já ouviram falar do FOMO. FOMO quer dizer, FOMO, quer dizer Fear of Missing Out. Aí você está lá na tua casa, né? Domingo, o dia oficial da depressão. Aí você está lá, aí viu o Domingão, às vezes viu o Fantástico, todas aquelas mentiras, só viu tragédia. Aí você lembrou do dia seguinte, aí você entrou no Instagram. Aí você viu lá, ou a tua vizinha, ou o teu colega de trabalho, aquele que você não gosta. Aí você viu ele lá, na maior viagem, né? Ou no maior restaurante. Às vezes pode ser tudo fake. Mas o que isso desperta? Isso é neurociência, tá, gente? E é por isso que o Instagram e Facebook da vida e todas essas plataformas online, as que trabalham somente com gente, rede social, elas são baseadas em neurociência pura. Aí o que você pensa? Eu queria ser essa pessoa. Aí você vê todos os seus amigos numa festa e fala, pô, ninguém me convidou. Né? Eu tenho uma amiga minha que já manda, tudo falciane, bem aquela coisa, né? Por quê? Isso, na verdade, tecnicamente falando, se chama fear of missing out, ou seja, você se sente sempre faltando alguma coisa. Porque isso é inerente ao ser humano, isso é biológico. O ser humano, ele precisa pertencer a uma tribo, por isso que a gente tem tribo, por isso que o Facebook vira para você e fala assim, oi, fulano, olha, o Facebook tem cada grupo para você, porque a gente precisa viver em tribo. Por quê? Porque isso está no nosso DNA desde lá de trás. As pessoas iam para caçar, tinham os caçadores, tinham as tribos. Porque a tribo, isso aqui, na verdade, não deixa de ser uma tribo. Falar de empreendedorismo é uma tribo, que você encontra outras pessoas. E as redes sociais fazem isso. Só que o que acontece? Quanto mais promove isso, mais você vai ficando. Por isso que o Instagram tem muita coisa de suicida, o Twitter, cada vez mais você vê isso entre os jovens. Porque imagina, o jovem, com 16, 17 anos, vendo aquilo tudo e não se sentindo parte daquilo tudo, ele tem menos tempo de vida, menos experiência. Se os pais não forem muito aliados, ele, coitado, ali se sente, poxa, já com todos, né, o hormônio e todas as questões da adolescência. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que isso é muito bom, sob o ponto de vista para vocês, como empreendedores ou intraempreendedores que trabalham dentro das empresas, é cada vez mais como que você consegue fazer experiências offline com o teu cliente. Como que você consegue promover isso?
Isso é uma pergunta que eu acho que foi muito boa, mas eu acho que tem que nortear a vida de vocês. A tecnologia ela não vai acabar com absolutamente nada. O que ela vai fazer, o que ela vai é alterar o status vigente. E o que você tem que fazer como ser humano? Você pode acompanhar. Não que você tenha que acompanhar, mas você tem que estar ciente do movimento. E aí você evolui tanto sob o ponto de vista como ser humano, quanto empreendedor. Ótimo. Passo a palavra para o Henrique, que gostaria de fazer uma pergunta também, Camila. A gente trouxe muitas ferramentas, falou um pouco da sua trajetória, de como você foi adquirindo know-how durante esse tempo. E eu queria conhecer um pouquinho mais a Camila no íntimo. Assim, qual o seu propósito, Camila? O que te faz acordar todo dia e, de certa forma, impactar a vida de tantas pessoas, que é o que você faz hoje? Qual seria o seu propósito? Olha, vou te devolver a pergunta. Tá? Porque na sua pergunta você falou o que era, mas o que você acha que é? Eu acho que, de certa forma, você consegue, no processo de retroalimentação, transformar as pessoas que estão à sua volta. E eu entendo isso, mas eu quero ouvir de você se é isso. Mas é exatamente isso. E eu fico feliz que ele tenha percebido, porque ele colocou isso na pergunta, porque, na verdade, o meu maior propósito, ele, de fato, é tornar as pessoas protagonistas das suas histórias, né? Então, quando eu entendi, eu sempre lutei muito, né? Assim, lutei internamente, né? Então, eu costumo dizer que eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque eu lutei internamente, porque primeiro, quando eu tinha dos 20 aos 25, eu só pensava em negócios. E eu falava, eu sou maluca, porque minhas amigas todas querendo ir, né, para shows, Ivete Sangalo. Eu adorava, não vou falar que eu não adorava, não, indo para chopadas da vida, eu também ia, etc. Tal. Mas eu vivi e respirava. Nada do que diferente do que eu faço hoje. Sim. Mas, naturalmente, né, eu precisava me entender. Eu falava, por que eu sou assim? Então, foi quando eu mergulhei num processo de autoconhecimento, de busca muito grande. Chegou um determinado momento que eu falei, bom, para eu poder sobreviver no mundo dos negócios, eu tenho que intensificar o meu autoconhecimento. Mas, quando eu entendi que, para eu intensificar o meu autoconhecimento, eu tinha que entender o que me movia, o que estava por trás disso tudo, foi quando eu descobri. O que me move, de fato, realmente, é poder transformar a vida das pessoas. Mas eu ainda não sabia como eu podia fazer isso. Então, como é que eu fazia? Eu fazia com as pessoas ao meu redor. Eu fazia... Então, qualquer pessoa que chegasse, amigo, qualquer pessoa que chegasse ao meu redor, né, me trazendo uma dificuldade, quaisquer que seja, eu nunca deixei que aquela pessoa saísse do meu lado sem ouvir uma palavra, algo bacana. E aí eu fui estudando como que eu poderia melhorar isso. Isso quer dizer que a Camila não fica estressada? Não, pelo contrário. Isso quer dizer que a Camila não vive sob pressão, não tem muita demanda para quem está ao entorno? Claro que tem. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que cada vez mais, eu queria impactar a vida das pessoas. E aí, no fim, gente, como é que eu faço isso hoje? O empreendedorismo é como eu impacto. O investimento anjo é como eu impacto. São todas as ferramentas. As palestras, os workshops é como eu impacto. O Shark Tank é como eu impacto. Perfeito. Né? Então, eu muitas vezes, assim, quando eu sento, todas as temporadas, quando eu sento na cadeira do Shark Tank, porque, assim, é tudo lindo, maravilhoso, mas é um desafio danado, gente. Você bota o seu dinheiro, é o teu dinheiro na reta, é a tua cara a tapa. Com certeza. Verdade é essa. É você ali duelando, né, entre aspas, e você ainda tem que ganhar o empreendedor, porque botou disputa entre pessoas de negócio, aí é maravilhoso. Não conheço nenhum que não queira disputar. Em disputa sem querer disputar, a gente está disputando. E aí o que acontece? Às vezes é desafiador, né? Então, às vezes eu sempre sento, e aí, assim, é importante, assim, toda vez que vocês estiverem diante de momentos desafiadores, eu sempre recomendo o seguinte: bota os 2 pés no chão, os 2, tá? E aí, quando você botar os 2 pés no chão, isso é técnica, viu, gente, tá? Quando vocês colocarem os 2 pés, pega o dedo mindinho e força ele no chão. Por quê? Porque geralmente a gente bota só o quê? Os 4 primeiros, né? E esses 4 primeiros, eles não te dão a sensação de quê? De pé no chão. Coloca o dedo mindinho, foca naquilo que você está falando, foca no seu interlocutor ou na paisagem, no que está à sua frente, o que você precisa se dedicar, e faz 3 respirações.
Quando você fizer as 3 respirações com o seu dedo mindinho, que a gente chama de aterrar, você entra em estado de quê? De flow. Quando você entra em estado de flow, é foco total. E naquele momento, você lembra o que te move. Então, em muitos momentos, hoje eu fiz isso aqui sem vocês perceberem. Por quê? Porque eu faço para quê? Para que eu consiga me conectar com vocês, eu lembrar aquilo que me move e eu consiga entregar o melhor para vocês. É isso. Muito bom. Obrigado.